Fala, time, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, o primeiro de 2025, e a gente vai falar sobre protocolos, tá? Eu sei que muita gente que está começando a carreira de iOS tem muita dúvida sobre o que é o protocolo, como que eu posso usar o protocolo, para que serve, o que eu posso, o que eu não posso fazer com o protocolo, tá? Então, aqui vai ser um aulão para a gente matar tudo sobre protocolos, né? Então, eu pensei em colocar esse vídeo em várias partes, mas aí eu pensei melhor ter um vídeo só, né? Porque fica tudo centralizado. Então vai estar tudo quebrado aqui por capítulo. Então, se você já conhece o básico, pula ali para a parte que você não manja de protocolos, que vai ter só um videozão só, talvez seja um vídeo longo, tá? E para quem vem de outras linguagens, o protocolo nada mais é do que a nossa interface e a nossa classe abstrata, tá? Então, quem vem do Java, vem do C Sharp, a gente não existe classe abstrata no Swift, então a gente coloca tudo dentro das nossas interfaces e aqui chamadas de protocolo, né? Tanto propriedades como métodos. Beleza? Então, vamos começar lá. O que é um protocolo? Que nem eu falei, basicamente, ele é um, como que eu vou dizer? Um contrato em que a sua struct, a sua classe e seu enum, eles devem seguir, né? Então, se a gente implementar, criar umas funções do nosso protocolo, a gente colocar na nossa struct, a gente tem que seguir. E esse é basicamente a definição do protocolo, né? Então, vamos começar aqui com um exemplo para vocês, né? Porque nada mais justo do que um exemplo. Então, vamos lá. Como a gente cria um protocolo? A gente tem a nossa palavra reservada chamada protocol, que é o nosso protocolo, né? E aqui a gente pode dar um nome para ele. Então, vamos pensar num nome aqui genérico aqui. Eu vou criar um nome de veículo, então. Veículo. E aí, beleza. Aqui a gente criou o nosso protocolo, está criado. Nada mais importa agora, a gente tem o nosso protocolo chamado veículo, né? Então, aqui a gente pode criar uma função, né? Então, aqui ele já está autocompletando, vamos completar aqui, função drive, beleza? Vou criar aqui uma outra função chamada de função stop. Aí se eu vim aqui e criar minha struct chamada carro e ela implementar veículo, né? Vocês podem perceber que a gente vai tomar um erro aqui dizendo que o nosso tipo carro ele não conforma com o protocolo de veículos. O que isso quer dizer? Que a gente precisa implementar as nossas funções aqui dentro, né? Então, a gente pode vir aqui. Eu vou colocar só um print para vocês entenderem, mas a função pode ser qualquer outra coisa. Então, driving. Vou colocar car driving. E eu vou colocar uma outra aqui chamada de car stop. Beleza? Então, basicamente, é assim que a gente implementa o nosso protocolo, né? Então, eu tenho uma estrutura carro que implementa o protocolo veículo. Aqui poderia ser uma classe também. Que você vai ver que não vai dar mais erro. Poderia ser um enum também, se você quiser. Então, se você tiver alguns casos e por algum motivo o seu enum precisar herdar de algum protocolo, implementar algum protocolo, você consegue, né? Então, para fim didático, eu vou deixar aqui como struct. E eu posso vir aqui. Uma coisa interessante que eu esqueci de falar é que a gente não consegue instanciar os protocolos, né? Então, se eu vim aqui criar um carro e tentar instanciar ele como veículo, a gente não vai conseguir porque o protocolo a gente não consegue iniciar, né? Então, eu tenho que vir aqui e inicializar como carro. E aí, se eu vim aqui e der um car.drive, ele vai printar para mim car drive. Beleza? Então, esse aqui é o inicial aqui do nosso protocolo. E que nem eu falei também, o protocolo ele permite a gente colocar variáveis dentro dele, né? Não somente funções. Então, vamos vir aqui e eu vou criar uma vara aqui que vai ser number of wheels. Vai ser só, vou chamar só de wheels. Ele vai ser do tipo int, porque a roda é do tipo inteiro, né? A gente não tem 3 rodas e meia. E aqui eu vou falar que ele vai ser do tipo só get. O que significa do tipo só get? Não é tipo get, né? Ele vai ser um get. Significa que a gente só vai conseguir retornar esse valor, né? A gente não vai conseguir alterar esse valor em tempo de execução, né? E aí, se a gente quiser ter uma variável que a gente possa setar, a gente pode vir e colocar is on para saber se o carro está ligado ou desligado. E aí aqui eu vou colocar bool. Ele vai ser do meu tipo get set. Então, wheels a gente está falando que a gente só vai ler essa variável, a gente não vai sobrescrever, a gente não vai escrever ela em cima dela, então ela é somente de leitura.
E o set, a gente pode ler, mas a gente também pode escrever ela, né? Então, se a gente vir aqui, ele já está reclamando que não está conformando com o nosso protocolo, a gente pode dar um fix. E aqui no will, eu vou colocar um return 4, porque o carro tem 4 rodas. Nosso taxa do Swift a gente pode omitir, então vou colocar só 4. E eu vou colocar que o carro vai começar como falso, porque ele não está ligado, né? E eu vou criar uma função aqui, start, que é para o carro começar. E aí, quando eu vim aqui na minha função start, eu vou colocar aqui meu isOn, vai ser igual a true. Agora ele vai reclamar de uma pequena coisa, dizendo que a nossa função tem que ser mutating, né? Então, porque uma struct, para a gente alterar coisas dela, tem que ser mutating e tem que conformar no meu protocolo, né? Então, aqui ele parou de reclamar. Então, se a gente vir aqui e der um car, ponto, por exemplo, isOn, vamos dar um print aqui no nosso carro isOn, para vocês verem que ele vai printar que o carro é falso. E a gente pode também fazer um print car.wheels, para vocês verem. Ele printou aqui 4 para a gente, né? Que é o número de coisa. Mas eu posso vir aqui também e colocar car.start e eu vou printar de novo meu car isOn. Vou mudar aqui para var, porque eu estou alterando um valor dentro dele, né? Na hora que eu printar, vocês vão ver que ele mudou para true aqui o valor. Mas eu também posso alterar por fora e vir aqui aceitar ele como falso. E na hora de eu rodar, na hora que eu rodar, opa, pera aí que eu esqueci de dar o print. Aí dando print de novo, ele printou como falso e aí eu consegui fazer isso. Se eu vim aqui e tentar fazer, por exemplo, o meu car.wheels igual a, por algum motivo vocês querem falar que a roda, você só tem 3 rodas no seu carro agora, a gente não vai conseguir, porque está falando que a nossa propriedade é só get only. Uma coisa também que vale dizer aqui para vocês é que a gente não consegue deixar nossas funções private aqui, então a gente não consegue mudar o atributo, né? Ele tem que sempre ser visível para fora, porque a gente está conformando com um protocolo, né? A gente também não consegue vir aqui e colocar um private, só para vocês verem, a gente não consegue fazer isso. Ele reclama que não pode ter private dentro de protocolos. Beleza? Então, basicamente, esse aqui internal aqui a gente pode remover. Então, basicamente, vocês entenderam como a gente cria uma função, a gente cria propriedades dentro do protocolo e como a gente implementa ela no nosso veículo. E como a gente implementa ela nas nossas structs, certo? E aí você deve estar se perguntando agora, Bruno, por que eu devo usar protocolo e não ficar criar estrutura e ficar copiando e colando código? Bom, primeiro que a gente tem o ponto de reusabilidade, né? Que eu acho não, né? É um consenso que quanto mais o código for reutilizável, melhor a sua aplicação vai ser, né? Mas vamos supor que a gente tem uma função aqui, clean car, por exemplo. Vamos supor que a gente é um lava rápido. E a gente vai receber o nosso carro, certo? Vai ser do tipo car. Não tem nenhum problema nisso. E aí, enfim, aqui a gente dá o nosso car.stop. Ele chegou e ele parou. Enfim, vocês vão entender o que eu quero chegar. Só que aí agora a nossa aplicação, ela não tem só uma estrutura de carro. A gente tem uma estrutura de truck também. E vai implementar veículo. Por exemplo. E aí você fala, mas eu também preciso agora limpar o meu caminhão, né? O meu truck aqui. Deixa só ele implementar aqui, deixar vazio por enquanto. Aqui um caminhão tem 6 rodas, né? E ele vai ser falso. Enfim. E aí você, então eu vou criar uma função de clean truck. Você está duplicando o código. Se a sua aplicação for pequena, vamos ser bem sinceros, se for bem pequena mesmo ali, for um MVP que você precisa validar, você não precisa ter essa complexidade, acaba passando e tudo bem.
Mas o problema vai ser se sua aplicação ela for grande, se tiver bastante gente utilizando essa aplicação, se você estiver criando, por exemplo, uma framework de plataforma em que outros desenvolvedores vão utilizar, e aí você começar a ficar copiando e colando código, né? Códigos similares. E aí aqui a gente tem esse problema, né? Que a gente vai. Aí se tiver, por exemplo, surgiu uma moto, surgiu um triciclo. Tá percebendo que a gente vai ter que copiar e colar esse código o tempo todo? Então, basicamente, a gente pode vir aqui, modificar essa função para ser, tipo, clean veículo. Nem sei se eu escrevi certo. É assim, perdão. Clean veículo. E em vez de a gente passar a classe concreta aqui, a gente passa a nossa classe. A gente passa o nosso veículo e a gente passa do tipo do protocolo, né? Aí aqui o nosso veículo ele pode ser stop. E qual que é a vantagem disso? Eu posso vir aqui, por exemplo, e passar um carro. Eu posso vir aqui e passar um truck. Tá vendo? Eu consigo fazer tudo que é necessário aqui dentro de veículos, né? Mas vamos supor, por exemplo, que eu venho aqui e o meu carro ele tem uma função que é, sei lá, uma função X, que abre e fecha. Eu, dentro dessa função aqui, eu não tenho acesso a essa função X, tá? Por quê? Porque a minha função está esperando coisas desse protocolo, então eu só vou ter acesso ao que está disponível nesse protocolo, tá? Aí aqui você pode fazer um casting, né? Você pode vir aqui, tipo, se for desse protocolo, fazer um if-let, fazer um guard, você pode acessar essa função. Mas acaba não sendo o melhor cenário possível, né? O melhor cenário possível seria a gente fazer uma composição de protocolos, que eu vou ensinar um pouco mais para frente, para a gente ter esse acesso, né? Mas então vocês perceberam quais são as vantagens de utilizar o protocolo, né? Então a gente consegue reutilizar nosso código muito mais do que só ficar dependendo ali de classes concretas, né? Nosso struct, nossa classe, nosso enum. Beleza, então vamos supor aqui que a gente criou nossa função truck aqui, nossa função carro. E aí você vira e fala, pô, Bruno, a função start, ela sempre vai modificar o is-on, né? Ela sempre vai modificar. Então, por exemplo, aqui no start, meu is-on aqui vai ser igual a true. Eu tô copiando e colando o código, né? O mesmo código. Tem algum jeito de a gente fazer uma implementação default assim, que a gente sabe que se a pessoa modificar essa função, ela consegue modificar se precisar, mas se ela quiser, ela tem a implementação default, a gente consegue, e a gente consegue vir isso aqui trabalhando com extensions, né? Então, se eu vim aqui no meu criar uma extension do meu protocolo, eu posso vir aqui e falar que a minha função start, deixa eu copiar e colar, porque ele não vai autocompletar. Minha função start, ela vai vir aqui e vai falar que meu is-on é igual a true. Sempre. E aí, se eu vir aqui, ó, eu posso remover essa função aqui. Eu vou remover a função x para vocês verem que funcionou. E vou remover aqui do veículo. Então, se eu vir aqui e instanciar de novo um var car igual a car e der um is-on, quer dizer, ponto start, e dou aqui um print car, aqui está errado, por isso que está difícil de autocompletar. E vim aqui dar um car ponto, printar o nosso is-on, vocês vão ver que a nossa função está true, porque ela está implementada aqui, mas ela não está implementada aqui. Mas se eu quiser implementar a função, só para vocês verem, se eu der start aqui, vou deixar o código em branco aqui para vocês verem. E der aqui de novo, ele vai printar como falso. Porque por mais que a implementação default esteja aqui start, eu estou falando que eu vou implementar essa função, né? Eu não quero utilizar default. E aí você precisa implementar is-on igual a true. E aí se eu vim aqui, ele me deu erro. Por que ele me deu erro? Porque é mutating e eu esqueci de colocar aqui mutating. Aí se eu printar aqui, ele vai falar que é igual a true. Essa parte aqui de extensions, uma coisa legal também que você pode fazer é, essa função stop aqui ela é opcional, não quero que as pessoas implementem, quero que implementem só se realmente for necessário. Você pode vir aqui e falar que a sua func
a sua func stop, ela vai abrir e fechar aqui vazio. É uma boa prática fazer isso? Nunca é uma boa prática você ter métodos vazios. Mas se você realmente precisar, você pode fazer dessa gambiarra aqui para você ter um método opcional. E se eu vim aqui, por exemplo, e remover o stop, se eu der um car.stop aqui, vocês vão ver que não vai printar nada, porque o método tá vazio. Mas se eu vim aqui, por exemplo, e der um car.stop agora, opa, ele vai printar aqui car stopped. E, por exemplo, o meu truck está vazio, eu nem precisaria ter ele aqui, né? Porque se ele está vazio, mostra que eu não preciso implementar ele, porque a nossa implementação default não é nada. Beleza? Então, essas são o que você consegue fazer com protocolos e extension. Então, beleza. Vocês viram que isso é o básico que a gente consegue trabalhar com protocolos, né? Então, a gente consegue funções, variáveis lá dentro, tanto get como getSet, implementações default, implementações opcionais, se a gente quiser deixar o nosso método vazio, e o porquê de utilizar protocolos em vez de nossas classes concretas, né? E aí, o que a gente consegue fazer mais? A gente consegue criar uma composição de protocolos, né? Então, vamos criar aqui um protocolo chamado Flying, que vai ter aqui uma var airspeed, por exemplo, vai ser do tipo double, e eu vou querer só get, porque eu não quero que ninguém modifique depois. E eu vou ter uma função aqui de land, que é para pousar, e uma função de take off para aterrissar. E aí a gente vai ter um protocolo aqui de swimming, que é que o seu veículo consegue nadar, né? Então vai ser uma func dive aqui e uma func surface. Beleza, a gente criou esses dois protocolos e aí vamos criar aqui aqueles aviões que eles podem voar e podem pousar na água, né? Eu vou criar aqui meu struct, então, de seaplane. E aí eu posso vir aqui e falar que ele é um veículo, certo? Mas também eu posso falar que ele também voa, né? É um avião. Mas posso falar também que ele anda sobre a água, né? Porque ele é preparado para isso. E aqui ele vai falar que eu não estou conformando com os protocolos, e quando eu pedir para ele corrigir, né, ele vai me trazer todas as funções aqui. Então, basicamente, sim, eu posso ter esse conjunto aqui, né, de veículo, eu posso ter um conjunto, a minha estrutura ela pode implementar um conjunto de protocolos, né? Mas vamos supor que daqui a pouco você vai ter que nem eu repeti aquele caso, você vai ter de repente por algum motivo, tá? Só abstrato aqui, você vai ter um navio que voa, ou você vai ter um carro que voa e anda na água, sabe? Então, para a gente não ficar sempre implementando esses protocolos, aí a gente pode utilizar um tape alias, que nada mais é do que um apelido que a gente está dando pro conjunto de informação, né? E aqui a gente pode chamar ele de Advanced Veículo, e ele vai implementar nosso protocolo de veículo, nosso protocolo de voo e nosso protocolo de mergulho, né? E aí, se a gente vir aqui, a gente pode simplesmente melhorar o nosso código, né? Facilitar a leitura do nosso código. Isso aqui nada mais é do que isso aqui, tá? Mas desse jeito a gente está melhorando a nossa leitura do nosso protocolo. A gente pode vir aqui e fazer assim, que ele vai... Quer ver? Eu vou até remover tudo isso aqui para vocês. Ele vai reclamar que a gente não está conformando com o protocolo. E a gente pode vir aqui e fixar. Então, o tape alias nada mais é do que um apelido para um conjunto de protocolos. Vamos supor que você sempre tem muito protocolo ali que você precisa implementar em várias classes. Pode ser só 2, pode ser 3, pode ser 4 protocolos que você precisa implementar, mas vamos supor que você precisa implementar em um monte de lugar. Então, a gente pode utilizar o tape alias para ajudar a gente nesse momento aqui, né?
na hora de ler o código. Então a gente viu que existe o tape alias para ajudar a gente a melhorar a legibilidade do nosso código. Ele nada mais é do que melhorar a legibilidade. Não tem uma diferença muito grande de você colocar, implementar do jeito que eu tinha implementado ou colocar só a advanced de veículo, né? Mas aí, o que o nosso protocolo também consegue fazer? Vamos supor, vou deixar aqui, e depois eu vou colocar esse código ali no GitHub, se vocês quiserem ter acesso, tá? Para olharem, enfim. Mas vamos supor que agora a gente está começando a trabalhar com veículos elétricos. E o nosso aplicativo vai começar a aceitar veículos elétricos. Então a gente pode vir aqui, criar um electric veículo e ele vai ter as mesmas funções de drive, stop, start, wheels e on. Só que ele vai ter tipo a nossa var battery level. Vai ser double, vai ser um get set, porque a nossa bateria ela aumenta, ela diminui, enfim. E vamos pôr aqui um var, vou criar uma function recharge, por exemplo. Aí a gente vai ter essas mesmas informações, né? Pô, Bruno, eu teria que copiar essa função de drive, de stop para o meu veículo elétrico? Nada. A gente consegue a gente consegue vir aqui e falar que o nosso protocolo electric vehicle, ela também vai precisar herdar as coisas de veículo, né? Só que a gente não precisa implementar isso dentro do nosso protocolo. Então, se eu vim aqui embaixo, que são nossas estruturas, né? O que ele está reclamando que não está... Ah, beleza. Deixa eu só apagar aqui nossa struct de truck. Se eu vim aqui, e vamos supor que agora a gente vai ter nossa struct aqui, e a gente vai ter um Tesla. Ele vai herdar electric veículo, né? Porque o Tesla é um veículo elétrico. E abrir aqui a minha struct, ele vai falar que eu não estou conformando com os dois protocolos. Estão vendo aqui? Aí eu posso vir aqui e implementar, tá vendo? Então aqui eu tenho meu battery level, eu tenho meu recharge, eu tenho meu drive, eu tenho meu stop, eu tenho meu start. Então eu tenho tudo o que o meu veículo elétrico precisa, mais as coisas do veículo. Ah, Bruno, legal. Mas vamos supor que eu quero, quando eu estiver dando um recharge, eu quero criar que o meu is-on seja falso. Por exemplo, eu quero já ter essa implementação default. Então a gente pode vir aqui, por exemplo, na minha extension electric vehicle, na minha função de recharge, eu posso colocar que o meu is-on vai ser igual a falso. Então na hora que ele começar a carregar, eu vou desligar o carro. E aí, aqui, por exemplo, eu não preciso implementar esta função aqui. Se eu não me engano, ele vai reclamar porque não é mutating, né? Exato. Então aqui eu preciso dizer que vai ser um mutating aqui. E aí ele vai deixar eu seguir aqui com as coisas. Então se eu vim aqui e criar um Tesla agora, vou abrir e vou fechar. Vou colocar aqui o meu car.recharge e vou dar um print no car is-on. Ele está falando que faltou inserir algumas informações. Então vou colocar minha bateria level está em 100%. Tenho 4 rodas. E meu is-on é igual a true. Então, esse é meu carro que ele tem 4 rodas. Ah, Bruno, por que você colocou o wheels aqui? Porque eu não implementei, né? Mas mesmo se eu quisesse, por exemplo, vir aqui para vocês, dar um car.wheels, ele vai deixar. Eu vou explicar o porquê que ele vai deixar aqui. Você vai ver que aqui ele deixou. Ah, Bruno, mas você não falou que o wheels ele é só get, por que você está conseguindo setar? Porque na verdade aqui ele está pegando a informação do Tesla, não de um veículo elétrico. Se eu falar que o meu car ele vai ser do tipo elétrico, só que vai implementar um Tesla, aí sim eu estou recebendo que a minha wheels é só get only property, tá? Então fica aí esse disclaimer aí para quando vocês estiverem implementando, vocês falarem, pô, mas a minha propriedade é só get, eu estou conseguindo setar. É porque ele está entendendo que a sua função é uma estrutura e essa estrutura por algum motivo ele não está vinculando ao protocolo, né? Então, se você virar e dizer, tipo, ó, o meu carro é do tipo um veículo elétrico e eu estou estacionando um Tesla, aí ele vai entender que o wheels vai ser só o get, né? Então, beleza. E aí, se eu der um car is on aqui, ele vai printar dizendo que está falso
mesmo eu estou colocando ele como true, porque a gente implementou aqui a função como falso, né? Ele crashou aqui por algum motivo. Bom, eu falei que o nosso protocolo ele sempre pode ser herdado por structs, class e enums, né? Se a gente precisar. Mas tem um jeito de a gente virar e falar que o nosso protocolo ele só pode ser herdado por classes, né? Por objetos que eles são que a gente chama de reference type e não de value type. Se você não sabe o que é reference type e value type, eu recomendo procurar em outro lugar, porque esse vídeo aqui vai ser só para protocolo. Mas vai ter um vídeo futuramente explicando sobre reference e value type, então se não saiu ainda, aguarde que daqui a pouco sai. Mas toda vez que você precisar sobre diferença de struct class é o que o pessoal fala aí. Mas eu posso vir aqui, enfim, eu vou declarar um protocolo, sei lá, X, e aí eu vou falar que ele vem de NObject. E aí eu vou abrir e fechar meu protocolo. E aí eu vou vir aqui e eu vou criar minha struct chamada Bruno, por exemplo. Bruno. E vou dar de X. E aí vamos ver o que vai acontecer. Ele vai reclamar, tá vendo? Tá falando que minha estrutura Bruno, ela não é uma classe para conformar com o protocolo X. E aí se eu vim aqui e mudar para class, eu consigo implementar isso, tá vendo? Então só para vocês verem aqui, função y, abre e fecha. Aí se eu colocar aqui, ó, minha struct Bruno, e colocar aqui minha função y, abre e fecha, mesmo assim ele vai reclamar. E aí eu preciso mudar aqui para a classe, que aí ele vai deixar prosseguir suave, sem nenhum problema. Beleza? Então, se você estiver trabalhando e falar, putz, preciso que esse protocolo seja só implementado por classes, por reference type, então você coloca depois aqui da nomenclatura do seu protocolo, você pode colocar ele como NObject, que a gente vai conseguir só implementar por classes, tá? Uma coisa que eu não falei aqui em cima também, mas só para deixar claro, você também pode fazer o seu protocolo herdar coisas de outras, de coisas padrões do Swift, né? Então aqui a gente pode ter describe, aí eu vou ter que importar aqui o meu UIKit, por exemplo. Era describing custom string convertible, por exemplo. Aí eu posso falar que um protocolo ele precisa herdar essa função aqui. Então, quem implementar essa função aqui embaixo, tá vendo? Está dizendo que não tá conformando com o protocolo. Aí na hora que eu vim, ele vai pedir essa description aqui para mim, tá? Então, aqui não fica só atrelado ao seu tipo de protocolo. Agora, vamos falar sobre genéricos em protocolos, né? Que a gente carinhosamente não chama de genérico. A gente chama de associate type. Toda vez que você vê essa palavra associate type, você vai assumir que o seu protocolo vai aceitar um tipo genérico, né? Mas só dando um breve contexto, vamos supor que aqui eu estou criando minha string collection. Que aí aqui ela vai ter, por exemplo, vai ter um var collection, vai ser de string, get, aí eu vou ter uma func append aqui, que eu vou receber uma string, né? Eu até escrevi errado aqui o append, arrumar. E aí você vai implementando isso, então vamos supor que aí você tem a sua struct, de, sei lá, player names. E aí vai ser string collection, você implementa tudo isso. Beleza? Vai reclamar que aqui não é mutate, então vou mudar aqui para classe. Pronto, só para ele parar de reclamar. E aí, beleza. Aí você fala, pô, legal, player name. Aí vamos supor que aí você vai ter agora um aqui de pontuação. Então você vai ter Aí você vai ter que vir aqui, putz, Bruno, vou ter que vir aqui, vou ter que criar um protocolo aqui chamado de int collection, que aí vai ser uma coleção de inteiro, que aí aqui vai mudar para int. Aí aqui eu vou criar uma classe que vai ser score puntuation. Ele vai ser de uma int collection e aqui.
Percebeu que o nosso protocolo é idêntico? Só por conta do nosso tipo aqui, a gente está tendo que criar um outro protocolo. É aí que o Associate Type vem para salvar a gente. A gente cria aqui Associate Type e a gente fala que ele vai ser um item. Quando você trabalha no struct com genérico, a gente coloca T, né? Aqui você pode chamar de item, aqui você pode chamar de T, enfim, você pode chamar o nome que você quiser, você pode chamar de Bruno, você pode chamar de. Você pode colocar o seu nome, você pode colocar o nome que você quiser. Por padrão, normalmente a gente coloca item ou alguma coisa que lembre o que vai ser aquele, né, que vai ser associado àquele valor, né? Por exemplo, SwiftUI, ou se não me engano, Body, ele é um associate type, mas não lembro de cabeça aqui, tá? Mas enfim, você pode colocar aqui o seu item. E aí aqui a gente pode virar e falar, pô, aqui vai ser um item e aqui vai ser um item. E aqui eu posso colocar e vou chamar de generic, só para ficar mais fácil. Generic collection. E aí aqui eu vou apagar meu int collection. E aqui eu vou colocar meu generic. Ah, beleza, como vai funcionar? Aqui ele automaticamente já inferiu que a nossa collection vai ser do tipo string, tá? Mas se a gente quiser, a gente pode vir aqui e colocar que o nosso TPLS item, ele vai ser do tipo string. E aqui, se eu vir aqui, eu posso colocar um generic collection. Ele automaticamente vai entender que o nosso associate type vai ser do tipo inteiro, tá? E aí só vem um pequeno problema aqui. Pequeno problema não. Se você estiver trabalhando num projeto muito grande, muitas vezes isso não acontece de forma automática. Aí você vai ter que colocar o tape alias aqui só para ele entender. Só, por exemplo, se você colocar o tape alias int aqui e do tipo string, ele vai ver que não está conformando. E aí ele vai pedir para arrumar e ele vai trazer as coisas certas, tá vendo? Porque o meu item é aqui do tipo string. Então ele não está contando que isso aqui é parte do protocolo, né? E aí vai ter nome duplicado, esse vai ser o problema. Mas aí a gente pode vir aqui, remover isso aqui. Então, tem essas duas formas aqui da gente criar um genérico, né? A gente pode colocar de maneira explícita o nosso tipo e a nossa collection, ou de maneira implícita que o Swift vai tentar entender. E a gente pode vir aqui também e falar, pô, eu só quero itens que sejam do tipo ictable. Então, nossa função, nosso item, ele tem que herdar isso, né? Então, como assim, Bruno? Se eu vir aqui criar uma struct, ô cacete. Se eu vir aqui e criar uma struct chamada Bruno, abrir e fechar, e aí aqui, o meu score punctuation, eu vou falar que é do tipo Bruno. E aqui vai ser do tipo Bruno. Se eu mandar rodar, você vai ver que ele está reclamando porque ele está falando que o meu score punctuation não conforma com esse protocolo, né? Porque o meu Bruno aqui não implementa o ictable. Aí se eu vir aqui e colocar que Bruno implementa o ictable, ele vai pedir para eu implementar meu protocolo, não pediu, mas agora ele deixou, tá vendo aqui? Então você consegue colocar, a gente chama de constraint, né? Então a gente consegue delimitar. Então se você tem um tipo genérico, tipo específico lá, então vamos supor que aqui no meu generic collection eu só quero veículos, por exemplo, eu posso vir aqui e colocar que ele tem que implementar veículos, né? Então aqui não vai funcionar mais, porque ele em string não funciona. Quer ver, ó? Mas aí se eu virar e falar que vai ser do tipo car, ô cacete. Se vir aqui vai ser do tipo car, aí aqui mudar, aí aqui mudar para car e car, você vai ver que ele vai aceitar tranquilamente. Então aqui a gente consegue trabalhar com os nossos com genéricos, né? Criar protocolo de maneira genérica que você consiga reutilizar em vários lugares se necessário. E aí a gente chega no dilema ali final, né? A última parte do vídeo, graças a Deus, porque o vídeo está longo e eu não aguento mais ficar falando. Qual que é a diferença entre... Ah, Bruno, por que é melhor utilizar vários protocolos do que ficar utilizando struct, class, enfim? Eu vou só mostrar aqui um exemplo para vocês. Então, eu vou criar aqui a minha class. Então, vamos lá. Eu tenho a minha classe aqui, estudante, para vocês. Abrir e fechar uma classe vazia, só para vocês entenderem o contexto. Aí eu vou ter uma classe aqui que vai ser person, beleza? Person. Vou abrir e vou fechar. Vou colocar aqui que vai ter uma função
Sleeping, porque estudante gosta de dormir na aula, né? Então vai ser sleeping. Abre e fecha, não tem nada. Aí eu botei a minha função pessoa aqui, que vai ser, sei lá, run, correr. Enfim. Você pode virar e falar, pô, deixa eu criar uma classe aqui agora. Eu botei uma classe chamada GenZ. A GenZ, ela é uma pessoa, né? Ela é uma pessoa. Então a gente implementa aqui a pessoa. E aí eu posso vir aqui, posso dar um override na minha função, se necessário. Posso chamar meu superrun se precisar e fazer as minhas coisas aqui, se eu quiser, né? Falou, pô, mas minha GenZ, ela também é estudante. Aí eu vou vir aqui colocar student aqui. Implementar student, né? Para poder ter a função de sleep. E aí que a gente entra o problema. A gente não consegue herdar várias classes de uma vez dentro do Swift, né? Então a gente não conseguiria fazer isso. Você pode falar, mas eu posso transformar o meu estudante num protocolo. Pode. Mas aí você não pode ter a implementação default aqui, né? Você não pode dar um override. Mas aqui ele funcionaria e você seria obrigado a implementar a função sleep aqui, né? Que eu removi. Você não teria... Opa, sleeping aqui. Você teria que implementar a função aqui. Só que aí você começa a entrar num negócio. Pô, às vezes é classe, às vezes vai ser protocolo. Só que, e que se fosse ao contrário, se uma outra variável sua já tivesse uma outra classe ou estrutura sua já estivesse utilizando a classe estudante, aí você não poderia substituir, você teria quebrado, você teria que fazer um workaround, sabe? Você teria que fazer uma gambiarra para fazer isso funcionar, né? Então aí entrou-se num consenso em que no Swift tudo que pode ser herdado, deve ser herdado, assim, a gente trabalha com protocolo, né? Porque aí eu posso ter meu protocolo student, meu protocolo person, e posso ter minha classe concreta. Então, tudo que a gente consegue instanciar vai ser uma struct, vai ser uma classe, vai ser um enum. E tudo que, entre aspas, a gente não vai instanciar, então, tipo, a gente não consegue instanciar só uma pessoa. Porque uma pessoa tem que ser o quê? Ela tem que ser alguém, tipo, uma geração Z, uma geração Y, um boomer, por exemplo. Então, aí se eu vim aqui em GenZ, posso falar que ela é uma pessoa, ela é um estudante. Mas aí eu posso vir aqui e falar que uma struct, opa, é minúsculo, uma struct boomer, ela só é pessoa. Ela não é estudante. Eu posso vir aqui, worker, por exemplo, criar um protocolo worker. Posso falar? Nem sei se existe isso. Mas eu posso falar que minha gen Y, ela é uma pessoa. Ela pode sim ser estudante, porque pode estar fazendo um mestrado, pode estar fazendo um doutorado, uma pós-graduação, enfim. Mas ela também é um trabalhador, porque está ali nos seus 30, 40 anos, então ela também é um trabalhador. Tá vendo? Então, com o protocolo a gente tem muito mais molejo ali na hora de criar, né? Tá reclamando aqui que eu não implementei? É só implementar aqui, ó. Então a gente tem muito mais esse molejo. Se a gente precisa adicionar um novo protocolo, é muito mais fácil do que uma classe, porque a gente não consegue herdar de múltiplas classes, né? Mas a gente consegue implementar vários protocolos. Então é por isso que muitas vezes a gente está falando hoje em dia que programação orientada a protocolo ganha aqui no Swift de orientação de programação orientada a objeto, né? Então, porque o protocolo permite a gente ter essa flexibilidade de não ter uma classe abstrata, mas de poder colocar funções e propriedades lá dentro, né? E é isso, basicamente isso. Qual que é é melhor utilizar programação protocolo ou programação orientada a objeto? Então, tá aí a sua resposta, beleza? Bom, o vídeo tá longo, espero que vocês tenham gostado aqui desse aulão. Deu um trabalho para fazer. Deixa seu like aí, se inscreva no canal, manda esse vídeo aí para quem você acha que vai gostar de assistir. E se você assistir até o final aí, comenta aí o que vocês acharam do primeiro vídeo aqui do canal, beleza? Primeiro vídeo do canal de 2025, beleza? Valeu, fui!